Sr. Everton, então, boa tarde. Boa tarde, certíssimo. Nos fale seu nome completo, por favor. É Everton Vargas. Everton, o senhor vai ser ouvido em interrogatório neste processo que tramita em favor do senhor aqui na comarca de Pontal do Paraná, tá bom? O interrogatório é um ato processual que se divide em duas partes. Na primeira parte, nós conversamos sobre sua pessoa e na segunda parte, sobre esses fatos que constam aqui no processo. Ok. Na primeira parte, o senhor responde as perguntas que eu lhe faço e na segunda parte, tem o direito de permanecer em silêncio, tá bom? Tá. O senhor está sendo ouvido acompanhado dos seus advogados? Sim. O senhor pode me dizer quem são seus advogados? Cláudio da Ledone, Relan e Aline, o assistente de ali. Certo. É, o senhor se entrevistou previamente com seus advogados antes do seu interrogatório? Sim. O senhor é filho de quem, Sr. Evans? Filho de Rosa Vargas e Lili Vargas. E a sua data de nascimento? 17/05 de 1991. O senhor trabalha? Trabalho. O que o senhor faz? Eu sou administrador de empresas. Empreiteiro, né? Uhum. Já foi processado criminalmente alguma outra vez? Não. Respondeu a algum inquérito que o senhor tenha conhecimento? Não. E o senhor mora em qual endereço? Moro na rua Arcanjo São Rafael, número 169, bairro Sítio Cercado. A partir de agora, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio e não responder às perguntas que lhe serão feitas. Caso o senhor não queira falar, o seu silêncio não pode ser considerado em seu desfavor. Mas caso o senhor queira confessar eventual prática de crime, a confissão é prevista em lei como uma atenuante de pena. O senhor entendeu o que eu disse? Sim. Sobre esses fatos, então, senhor Everton, o senhor gostaria de falar ou gostaria de permanecer em silêncio? Só vou falar? Falar. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler para o senhor os fatos imputados ao senhor na denúncia, com a ressalva de que, em relação ao fato 1, consta o nome também de Cleverson Vargas, seu irmão, que não está respondendo processo porque não foi pronunciado, tá? Se a senhora me permite, Vossa Excelência, antes de começar, eu posso pedir perdão para a vítima? Sim, o senhor tem a palavra. Não sei se ela está aqui. Dona Rosane? Talvez ela Acho que ela não- vai sair para a família. O pai dela está ali, que é o Sérgio, e o irmão Felipe. E a todos que aqui estão. Eu quero pedir perdão. Perdão de todo o meu coração. Perdão por esse fato, por essa situação. Que, tipo, desgraçou, não foi só uma família, foi duas famílias, né? Lógico que tudo que eu falo aqui não se compara com a dor dessa mãe. E é sofrido. Eu sou pai, eu olho meu filho, eu lembro dela. Então, a minha maior pena, já falando assim, de tudo, não é o sofrimento que eu passei em cadeia, nem nada. Isso daí, lógico, não foi fácil. É o sofrimento diário de eu lembrar dela. De quando meu filho veio me chamar pai, eu lembro, poxa, eu tive uma filha. Entendeu? Então, eu peço para vocês o perdão de todo o meu coração. Me perdoe. Eu sei que isso é uma coisa talvez até impossível de olhar para o cara que tirou a vida e falar assim, me perdoe, né? Mas eu estou pedindo todo o meu coração que é isso, excelência. Bom, Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Posso seguir para a leitura dos fatos? pode seguir. Então, como eu mencionei para o senhor, vou fazer a leitura dos fatos com a ressalva de que Cleverson não responde ao processo aqui, mas como todas as condutas estão juntas no primeiro fato, para não correr o risco de deixar passar alguma situação, vou ler inteiro o primeiro fato. E depois, na sequência, o terceiro fato, tá bom? Então, o senhor está sendo julgado, né, por ter, no dia 14 de fevereiro de 2018, por volta da 1h50 da madrugada, em via pública, mais precisamente na Alameda das Rosas, nas proximidades da Igreja Presbiteriana Independente, no Balneário Canoas, neste município em comarca de Pontal do Paraná. Consta que o senhor se encontrava no lado esquerdo do banco traseiro do veículo Citroën Sara Picasso, cor prata, placas AVP 2992, de maneira livre, consciente e voluntária, dolosamente, portanto, assumindo o risco previsível de matar, teria efetuado disparos de arma de fogo com uma pistola Taurus calibre 380, apreendida no movimento 38.8 dos autos, em direção ao veículo automotor Fiat Palio, cor branca, placas AZW 7753, periciado no movimento 38.31, tendo um dos projetos atingido a vítima Isabelle Cristine Domingos dos Santos, que se encontrava no banco traseiro daquele automóvel, causando-lhe ferimento pérfuro contuso no frontal da topografia de extremidade medial da sobrancelha esquerda, bem como ainda provocando-lhe a morte por lesões encefálicas, conforme laudo de exame necroscópico em anexo.
Estou apurado que os dois veículos acima mencionados se deslocavam pela pista de rolamento simples da PR-412, no sentido Balneários Pontal do Sul, Praia de Leste, quando, na altura do Balneário Canoas, onde há uma parte exclusiva para conversão à esquerda, sentido mar, o motorista do veículo Citroën, isto é, o codenunciado Cleverson Vargas, que ia em direção a essa faixa adicional, apontou de última hora optou, desculpa, de última hora por fazer a conversão à direita, obrigando o motorista do veículo Fiat Palio, Herbert Luiz de Félix, que naquele momento efetuava a regular ultrapassagem, a realizar uma manobra brusca para evitar colisão, vindo a perder o controle de seu veículo e a sair do curso normal de seu trajeto. Na sequência, enquanto o veículo Fiat Palio realizava ainda na rodovia as manobras dos retornos para a retomada de seu percurso, principalmente diante da existência naquela localidade de inúmeros ópticos, sinalizadores de chão conhecidos popularmente como tartarugas ou olhos de gato, pense que o Citroën, após concluir a conversão à direita, passou a se distanciar da rodovia através da Alameda das Rosas, na qual adentrara à direita, momento em que o denunciado, Everson Vargas, de dentro do carro onde estava, passou a efetuar os disparos de arma de fogo em direção ao veículo par. Consta que o senhor Everton teria agido por motivo torpe, consistente na indiferença quanto à real possibilidade de ceifar injustamente a vida de inocentes, com um emprego precipitado e desproporcional de arma de fogo, visto que, mesmo já estando distante, bem como gradativamente se distanciando do veículo Fiat Palio, o qual permanecia na rodovia e sequer adentrara na Alameda das Rosas, efetuou com a pistola que legalmente portava, após injeção de bebida alcoólica, diversos disparos na direção de automóvel em que estavam 4 pessoas, incluindo a vítima Isabelle Cristine Domingos dos Santos. Consta que o denunciado Cleverson Vargas, que conduziu o veículo sob efeito de álcool e com excesso de passageiros, concorreu de forma livre e consciente para o homicídio, reduzindo a velocidade do veículo, a fim de que seu irmão Everton Vargas, atirador desportivo, efetuasse com maior precisão os vários sucessivos disparos de arma de fogo contra o veículo alvo. O senhor é denunciado também por ter, com relação ao fato 3, no período compreendido entre os dias 10 a 14 de fevereiro de 2018, nesse município de Pontal do Paraná, de forma autônoma em relação ao fato 1, de maneira livre, consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portado e mantido sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo de uso permitido municiada, consistente em uma pistola calibre 380, marca Taurus, número de série KJP 91138, com aptidão para efetuar disparos, conforme a auto de movimento 38.10 e laudo de movimento 37.1, com ao menos 8 munições do mesmo calibre. Consta que o senhor, mesmo ciente de que o registro da arma de fogo e a guia de tráfico apreendidos nos autos não lhe autorizavam a trazer a pistola acima mencionada de seu imóvel em Curitiba para este município de Pontal do Paraná, tampouco aportá-lo em vias públicas, assim procedeu ilicitamente e de maneira autônoma em relação ao crime de homicídio qualificado acima narrado. Sr. Everton, esses fatos são verdadeiros? Doutor, os fatos sim, mas as colocações não, né? Mas vou contar a minha história. Então o senhor tem a palavra para nos contar o que o senhor se recorda lá daquela... Tá. Então, assim, vou contar da vinda, né? Eu vim no sábado, na parte da tarde, depois que a minha ex-esposa saiu do serviço dela, do salão. Licença. O jurado é que vai te julgar. Aquilo, fale algo. Se Sua Excelência permitir, fale para quem vai te julgar. Quem vai te julgar são aqueles 7 homens. Eu posso me virar, então? Eu peço, Excelência. Doutor, eu preciso olhar para ele, né? Eu viria Isso. Aí, tá assim, ótimo. Uhum. Tá. Mas muito, daí não consigo nem ver. Aí tá melhor. Uhum. Se os jurados não conseguirem ouvir, me avisem. Eu peço, a gente dá um jeito de organizar, tá bom? Tá. Então, assim, no sábado à tarde eu esperei a minha ex-esposa sair do trabalho dela, salão, e a gente veio para nossa casa, que era de passar final de semana, vir feriados, né? Aí a gente veio, ficou. O sábado estava chuvoso. A gente ficou sábado, domingo, segunda, eram dias frios, com chuva. Na madrugada de terça-feira, que era um dia que... Na madrugada, não. Na terça-feira, à tarde, começou a melhorar o tempo. Aí daí as crianças, né? Já, tipo, exaustas de só ficar em casa, jogando joguinho, brincando. Pai, você me leva passear e tal? A gente
foi lá para aquela lanchonete, né? Foi eu, meu irmão, a minha esposa, o filho, o Arthur, o Leandro, a Bia e meu filho, 8. A gente foi para aquela lanchonete e ali a gente ficou por um tempo, né? A gente acabou estando ali, olhando ali, normal, dançando, rindo, conversando. A gente pediu cerveja, pediu porção, pediu água, né? E a gente ficou ali por, eu não sei precisar quantas horas certas, nossa, mas a gente ficou ali. Aí, beleza. Aí, na hora de ir embora, eu lembro que a gente pagou, fechou uma comanda. Eu paguei, que foi pago até com o meu cartão na época. Daí, na saída, meu irmão olhou para um senhor que estava ali perto de nós e falou: quer tomar uma? Daí ele falou: eu quero se vocês pagarem. A gente foi e pediu mais essa outra cerveja. E daí saiu uma comanda separada. Daí eu paguei para ele e a gente foi embora. Peguei o meu filho no meu colo, meio que dormindo, que já era tarde, já era 1 e pouco da manhã. E o meu irmão pegou o dele e a gente foi para o carro. Eu pôr no carro, a gente se colocou dentro do carro, né? Na posição Cleverson motorista, Leandro passageiro direito na frente, eu atrás do Cleverson, com o meu filho no colo, a minha esposa com a Beatriz, a Célia e o Arthur, né? Então, o meu sobrinho de 17 anos na frente, meu filho de 6 anos no meu colo, a Beatriz de 10 e o Arthur de 5 na época. Isso a gente estava indo para nossa casa. Porque da lanchonete ali até na nossa casa era muito próximo, né? Dava menos, acho que dava 1 quilômetro, menos de 1,5 quilômetro até a nossa casa exatamente. Aí a gente saiu, entramos na BR, o meu irmão foi devagar, porque o trecho de BR ali é muito curto. Até, por exemplo, você sai da rua da lanchonete é quase reta e pega para a esquerda na PR 412. Quando você pega na PR, você anda um pouco, já passa a ponte. Na hora que você passa a ponte, a pista começa a abrir para a direita. E começa a abrir. O irmão se permaneceu indo por aqui, devagar. Quando de repente, daqui a um pouco, vem um carro em alta velocidade e passa do nosso lado, bem na hora que o meu irmão deu pisca e foi entrar. Quando ele foi entrar, os dois carros quase se chocaram. Só que não se chocaram. Quase se chocou. Daí nós, tipo, eu falei, nossa, mano, que estranho isso. Quando os carros quase se chocou, beleza. Quase se chocou, e isso meu irmão começou a entrar. Quando ele começa a entrar, aquele carro vai e faz uma manobra brusca, como se fosse apresentando tipo um cavalo de pau. E vou falar, o motorista era perito, porque ele passou, desviou. Ele conseguiu desviar e passou lá na frente, puxou aquela manobra rápido e já logo em seguida voltou. Quando ele começou a voltar, sentido, digamos assim, a gente começou a entrar e ele já começou a voltar. Quando ele começou a voltar, eu falei, mano, acelera cara, é um assalto, certeza, é um assalto, acelera. Quando eu falei assalto, todos do carro já, grito e isso, aquilo. Quando falou isso daí, o carro do meu irmão possuía GNV, que é o gás natural, né, automotivo. Quando ele acelerou, o carro pipocou. Pipocou e eu lembro que o carro reduziu um pouco, e daí o meu irmão acho que fez aquela transação entre GNV e gasolina. E isso demora um pouco no carro. Quando ele fez essa transação, dá um time de alguns segundos até o carro responder na gasolina de novo. Quando ele fez isso, o carro foi indo devagar. Quando ele conseguiu, que fez aquela transferência que, por exemplo, o carro pegou, ele continuou a andar. Só que quando ele virou, que o carro cortou, eu já passei meu filho para o colo da minha ex. Quando eu passei meu filho, eu peguei a arma do chão e trouxe para a minha cintura. E fiquei olhando para cá, porque literalmente não tinha muita visibilidade. E o carro abre pouco o vidro. Eu já baixei o vidro e falei, eu acho que vão vir. Quando deu a entender que ele estava retornando para vir, eu saquei a arma, coloquei para fora e atirei. Atirei 1, atirei 2, atirei 3, atirei 4. E o carro continuava lá com a sensação que ia vir. 5. Eu disparei, acho que o total de 6 tiros. Quando eu disparei o 6º tiro, o carro se arrancou. Quando o carro se arrancou, eu guardei a arma e o meu irmão já estava descendo a rua. A gente foi para casa. Aí grito dentro do carro, choro, uma sensação horrível. Naquele momento, assim, passou.
choro, isso aqui, a gente foi para casa. Daí chegamos em casa, o meu irmão desceu do carro, meu irmão parou, já desceu do carro, abriu o portão, entra. Entrou, entrou naquela madrugada, daí falou, nossa, o que foi aquilo? Que loucura. Mas beleza. Até então, só tinha acontecido isso. Eu, né, tinha disparado para cima. Beleza, um possível assalto. A gente guardou o carro, descemos, se ajeitamos para ir dormir e tal, conversamos um pouco daquilo dali, todo mundo muito em pânico. A Célia, a Andressa, as crianças, porque daí, como rolou tiro, barulho de derrapagem, isso e aquilo, acabou confundindo tudo eles e assim tumultuando, né? Daí, beleza, mas a gente conversou, se acalma, a gente ficou, tipo, eu fiquei mais em alerta, né? Aí, beleza, cada um foi se ajeitando, as crianças e tal, e eu e a Andressa, a gente foi dormir no quarto. Foi dormir no quarto, dormimos como de regra, eu dormia com a arma perto de mim. Ok. Aí, beleza, de manhã cedo não tinha compromisso, mas após o almoço. Então eu dormi um pouquinho até mais tarde naquele dia. Eu dormi, acho que era até umas 8 horas. A gente levantou, às 8 horas a gente começou a ajeitar na casa, organizar, limpar, tirar o lixo para fora. Tanto que o Leão tinha saído para fora tirar o lixo e deixou o portão um pouco aberto. E eu estava lá fora arrumando meu carro que estava com uma carretinha, que a gente tinha levado um monte de coisa para passar o final de semana, os 4 dias, né? Que era sábado para domingo, domingo para segunda, segunda para terça e terça para quarta. 4 dias eu tinha levado uma carretinha. Aí eu estava amarrando a lona e olhando. Quando eu olho para o portão, entrou um cara com uma escopeta 12. Quando entrou ali, eu falei, nossa, é a situação de ontem. Só que eu não achava que era polícia. Ainda continuei achando que era. Quando o cara falou que era polícia, chegou até a me dar um alívio. Naquele momento, falou, não, é polícia. Falei, beleza, polícia, qual que é o procedimento? Aí veio, tinha um policial que era mais educado, tranquilo e calmo. Aí tinha um da civil que estava mais nervoso, assim, estava mais eufórico. Ele veio para cima de mim conversar, não sei o que, disparo tal. De primeiro momento eu neguei, né? Porque eu tinha cometido um crime, não tinha procurado uma autoridade policial, eu sabia do meu erro. Aí ele falou, você aconteceu tal situação assim ontem? Eu falei, não, senhor, não aconteceu. Daí ele, não, cara, pensa bem, mas aconteceu tal coisa? Daí eu falei, não, aconteceu sim, senhor. Eu efetuei uns disparos tal pro alto, ontem à noite, madrugada, assim, se assado, devido a um carro tal. Até então estava bem, era só uns disparos. Só que quando eu terminei de contar a história, o policial, acho que é o Siloto, que estava aqui, que é um senhor mais grisalho, veio para cima de mim e quis me derrubar no chão. Eu me esquivei dele e falei, o que está acontecendo? O que o senhor está pensando? Vamos conversar, o que está acontecendo? Aí ele pegou e tentou me deitar e tal. Eu falei, não, calma. E a gente acabou se rolando no chão ali, mas normal, porque os outros policiais veio, procedimento normal da polícia, ok. Eu falei, não, mas espera aí, só estou falando que eu disparei ontem, e o senhor está aqui fazendo isso comigo, o que está acontecendo? Ele, cara, não é só isso, não sei o que, você está ferrado. Eu falei, mas ferrado por quê? O que está acontecendo? Ferrado por quê? Isso eu ainda não estava algemado. Aí a gente começou a conversar. Ele falou, ó, a situação é a seguinte, você disparou ontem, acertou uma jovem. Quando ele falou, acertou a jovem, aí pra mim, tipo, perdeu total sentido ali e tal. Aí ele falou assim, você não acertou uma jovem. E eu falei, uma jovem? Como assim uma jovem? Eu nem me mirei em nada, não atirei pra matar ninguém, não fui indiferente, né? Acertou uma jovem. Quando ele falou, acertou uma jovem, tipo, o meu mundo foi ao chão, né? Tipo, acabou. Eu falei, tá, mas qual que é a situação dela, senhor? Não, ela morreu. Quando ele falou, ela morreu, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, cara? Aí, aí ele me prendeu, colocou o algema em mim e do meu irmão e levou nós pra delegacia. E essa primeira parte foi isso, nossa. Eu vou fazer mais algumas perguntas, um pouquinho mais detalhadas, tá? Pode ir. Sempre lembrando que o senhor responde o que o senhor tem interesse. Se não tiver interesse em responder, basta o senhor me avisar, né? Então, o senhor falou que estavam lá nessa lanchonete, né? O senhor lembra que horas mais ou menos chegaram? Eu acho que era por volta de 8h30, 9 horas, mais ou menos. Já era um pouco tarde também, né? E o senhor falou que não lembra certo a hora que saíram, mais ou menos, o senhor consegue precisar? Acho que era 1h40, 45, mais ou menos. Tá.
O senhor lembra o que consumiram lá naquele dia? Lembro, Vossa Excelência. Foram 8 cervejas ao total pagas. Refrigerante, água, porção de batata frita, porção de frango a passarinho e mais algumas coisas que eu não lembro. Uhum. Quem que bebeu a cerveja? Bebeu eu, a Célia, o Cleverson, a Andressa e o meu sobrinho Leandro Gabriel, menor, 17 anos. Uhum. E todos dividiram igualmente ali a cerveja? Isso aí não dá pra ter noção, Vossa Excelência, porque daí cada um serve e tal, né? Daí a gente tava juntos, daí tinha hora que eu cuidava do meu filho, daí outra hora a Andressa, então a gente não sabia certo de quem que tava bebendo, né? Isso é igual, não. Tá. E daí, quando saíram ali para ir em direção à casa dos senhores, né? Por volta de 1h40, o senhor falou aí? Sim. Naquela configuração que o senhor diz que estava. Em que momento que os senhores perceberam pela primeira vez o palio, o veículo palio? Foi o momento que ele passou mais pela direita, que daí veio a luz e o carro já logo passou. Passou e os dois quase se chocou. O senhor consegue estimar mais ou menos a velocidade que vinha o palio, ou se ele vinha rápido, devagar? Rápido, doutora, rápido. Não sei dizer velocidade, eu não tenho noção de tempo, assim, mas é rápido. Nada devagar, não. Devagar estava nós. Uhum. O senhor menciona que a manobra, né? O senhor chegou a ver a manobra? Sim, porque eu estava digamos assim, ele passou, quando o meu irmão embicou, quem mais viu a manobra fui eu, Uhum. né? Eu estava à esquerda, então foi bem visível. Na hora que ele passou, e por sinal não tinha motivo algum para ele voltar. Porque os dois carros não se chocou e ele foi, tipo, bastante metros para frente. Uhum. Então, digamos assim, era só ele ter ido reto. Ou se, que nem, tipo, eu ouvindo a versão dele, o carro derrapou, ok. Não precisava ter voltado. Era muito mais fácil ele ter seguido em frente, entendeu? Do que voltado para trás. E detalhe, ele não voltou um pouquinho. Ah, mas vou fazer retorno, não faz sentido. Então, se for fazer retorno, então você gira o carro aqui mesmo onde estava e continua para lá. Por que veio para trás, né? Uhum. Essa é a pergunta que mais me incomoda, Vossa Excelência, porque digamos assim, eu fiquei ao total 4 anos preso. Desde o primeiro dia que eu soube que era uma moça, isso tocou muito no meu coração e toca até hoje, todos os dias. Não é, passou, não. Isso daí toca no pensamento todos os dias. Digamos assim, eu ficava refletindo lá dentro da cadeia. O porquê, no porquê que ele voltou, não precisava, não tinha necessidade nenhuma dele ter voltado com o carro. Tinha várias opções dele continuar reto para frente. Daí, o senhor falou que viu a manobra, né? O senhor chegou a ouvir alguma coisa? Não deu tempo de ouvir, Vossa Excelência. E daí, quando a manobra aconteceu, os senhores ainda estavam na via ou já estavam virando? Quando a manobra aconteceu, a gente estava embicando. Então foi tipo relances, né? A gente estava virando, ele passou e puxou, né? Deu para ver lá, ó, para cá. E a gente estava para cá. Tá. Então deu para ver. Os senhores fizeram o quê? Fizeram algo ali naquele momento? Sim, daí o meu irmão continuou indo e eu falei, como eu já falei, tipo, eu falei, mano, acelera que é um assalto. Uhum. Tá. Daí quando eu falei assalto, eu gerei um alerta. Né? Entendi. Nesse primeiro momento, então, foi o senhor que falou primeiro. Fui eu, Tá. Porque fui eu que mais vi aquela manobra, que o carro passou, assustou a gente, né? Uhum. Quando o carro passou, a luz, passou, quase relou um carro no outro, tipo, nossa, né? Porque os dois carros quase se chocaram, né? Uhum. Foi pouco, assim, entendeu? Tá. Então, quando passou, assustou. Foi em que momento que o senhor resolveu tirar a arma debaixo do banco? Quando eu vi ele retornando, porque ele, digamos assim, como ele fez a manobra e ele veio vindo, aí eu já tinha pegado, quando a gente começou a entrar, foi tudo muito rápido, Vossa Excelência. Que daí, tipo, quando ele começou ali, que eu achei que era um assalto, eu já passei meu filho que estava no meu colo para minha ex. Aí eu peguei a arma e trouxe para cá. E fiquei cuidando. Quando eu fiquei cuidando, aquele carro veio. Veio com a sensação de bicar para a rua, que eu não sei o nome agora de cabeça. Teve alguma discussão, buzina, algo ali? Nada, não teve nada. O senhor com a arma no colo, né? Alguém dentro do carro, o senhor viu? Alguém falou com o senhor sobre a arma? Alguém interpelou o senhor? Não deu tempo, doutora. Não Uhum. deu tempo. Foi tudo questão de segundos, né? A fração de segundos é muito rápido. Uhum. Daí, como eu falei que era um assalto, aquela situação, e eles entraram em alerta. Uhum. Qual foi o momento que o senhor decidiu desferir os disparos? Foi quando eu vi o carro vindo,
com a sensação que viesse atrás de nós. A minha única intenção foi proteger minha família daquilo que eu interpretei como se fosse um assalto. Eu fui imprudente com aquela situação, indiferente não. Eu fui imprudente. Eu acho que qualquer cidadão homem que estivesse com a família, qualquer cidadão que tipo, estivesse com a família numa situação daquela, aquele horário, devido às circunstâncias, eu acho que teria feito algo semelhante. Né? O senhor chegou a ver alguém saindo do carro, alguém, não sei se movimentando dentro do carro? O senhor chegou a ver algo? Não, não porque o carro deles era branco e a película era bem escura, né? Então dava para ver quem estava dentro ou fora. Mas o senhor conseguia ver o carro? Assim, sim, conseguia ver por causa das luzes, né? O carro veio, indicou, né? Você via a luz vindo, né? Tá. O senhor fala que realizou 6 disparos. Os disparos, eles foram consecutivos ou eles foram pausados? Foram, tipo, doutora, tipo, é que nem eu falei para a senhora, da mesma forma, tipo, foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 6. Nesse intervalo, digamos assim. Porque daí o carro tava lá, eu atirei uma vez, atirei 2 e o carro não saía, atirei 3, atirei 4. No sexto disparo que o carro foi sair. Daí quando o carro saiu, eu parei. Né? Tanto que sobrou munições intactas dentro do carregador da minha arma. Sobraram 8. Né? O senhor, quando o senhor está falando dos disparos, o senhor faz uma pequena pausa, né? Disparei uma, disparei... É mais isso. Não foi tipo, tipo, vamos dizer assim, lógico, é rápido, né? Quando você atira, né? Tipo, então você foi né? E daí, bom, efetuou os disparos, como que foi lá dentro do carro? Grito, choro, desespero, aquele sentimento ruim, eles gritando, o que é isso? Vai, pai, acelera, vai. Foi assim. O senhor falou que o senhor disparou para cima, né? O senhor consegue precisar a angulação? Eu sei, não em números, eu digo assim, mas mais ou menos, né? O senhor consegue precisar, mais ou menos, o senhor tirou o cano virado para cima? Sim, consigo. Porque, vamos dizer assim, o carro é um Citroën Picasso, né? Então ele tem um ângulo do vidro que ele não abre todo o vidro, né? Ele fica tipo uma repartição, porque é um carro mais família, ele não abre todo o vidro. Então, eu estava aqui e olhando para cá, mais ou menos esse ângulo aqui, Vossa Excelência. Né? Então, digamos assim, a mão para cá, olhando aqui, no vigia e aqui. Né? Então, não existe possibilidade alguma de eu ter feito visada com a arma, mirado, ter tirado, digamos assim, apontado, digamos, eu apontei ali, né? Não. Eu simplesmente virei aqui, olhava no vigia do carro e aqui atirava. O senhor chegou a ver para onde, na direção que o senhor diz que atirou para trás, Sim, né? como eu coloquei para fora e atirei para trás, então, teoricamente, para cima, né? Mas o senhor chegou a virar o corpo? Sim, aqui, ó. Tipo, essa mesma situação aqui. Aqui é o banco do carro, a janela, eu tirei e coloquei para fora e pelo vigia do carro eu conseguia ver. Eu não tinha essa visão por fora de onde estava indo, né? Tá. Quando o senhor desferiu os disparos, o carro estava em movimento, estava parado? O carro do meu irmão estava indo. De início estava devagar. Quando aconteceu aquela transfusão de gás para gasolina, ele acelerou. O senhor consegue dizer se foi durante os disparos, logo após os disparos? E o carro pegou e foi? Foi durante os disparos. O senhor conhecia já a Isabelle antes, a família dela? Não tinha ideia. Fiquei conhecendo depois. Não. Sobre o porte, né, da arma, que dia que o senhor desceu para a praia? Sim, no sábado. No sábado. Aham. A arma veio junto com o senhor? Veio, aham. Onde que o senhor trouxe? Trouxe ela no meu carro. Eu tinha o hábito de andar armado. Na situação de eu ter vários funcionários, né? Mão de obra peão mesmo, falando assim, a grosso modo, né? Então, eu fazia pagamentos em espécie, vales, isso, e eu tinha aquele receio. Até tinha sofrido uma tentativa de assalto. Então, eu tinha aquele receio porque eu mexia com dinheiro. É uma mão de obra que você não tem como escolher, digamos assim, perfis, né? É uma mão de obra simples, difícil.
Então, eu tinha aquele receio, por se tratar que eu mexia com quantidade de terra razoável de tipo dinheiro. Eu tinha. Tava com 50 funcionários, né? Uhum. Então, e eu tinha o hábito de pagar ele em espécie. Então, eu andava armado por esse motivo. E teve algum motivo para o senhor descer aqui para a praia com arma? Nossa, né? Assim, eu me sentia mais seguro, né? Com a arma. Essa é a verdade de todo o meu coração. Eu me sentia mais seguro. Eu tinha o hábito de fato carregar ela. Uhum. Né? O senhor veio para cá para apresentar algum clube de tiro? Sim, na verdade, a intenção desse tempo hábil talvez seria, porque tem clube de tiro em Paranaguá e Guaratuba. E a minha guia de tráfego permitia que eu poderia transportar na minha arma, da minha residência até onde eu estava, território nacional. Então, se eu quisesse, nesse período, descer até essa casa, e depois dessa casa eu ia até. Eu tinha autorização. O senhor chegou aí para clube de Não, não cheguei. Até porque eu estava iniciando, né? Uhum. Conhecendo como é que funcionava isso e tal. Fazia quanto tempo que o senhor atirava? Que eu tenho a arma, fazemos desde 2016, mais ou menos. Que eu atirava, depende, tipo assim, não era com frequência, né? Mas o senhor frequentava clube de tiro? Dificilmente, você, porque daí eu estava numa fase que eu estava trabalhando bastante, tanto em Curitiba e em São Paulo. Uhum. Aí eu não tinha muito tempo de parar, sabe? Uhum. O senhor se recorda qual arma é? Sim, uma pistola 838 do calibre 380, capacidade de 19 tiros. Uhum. Tá bom. Quando os policiais abordaram os senhores, onde que foi encontrada a A pistola? arma foi encontrada, se não me engano, na bolsa da minha esposa. Quem que colocou a arma lá? Fui eu. Por que o senhor colocou na... Porque assim, Vossa Excelência, eu carregava cheque, relógio, carteira, eu tinha o hábito, digamos assim, ela até tinha um conhecimento, mas daí eu sempre falava para ela, ó, não mexe lá que eu coloquei lá. Então ela já tinha essa noção, né? Então, digamos assim, depois que amanheceu naquele dia, eu coloquei a arma dentro da bolsa dela, que eu estava ajeitando o carro, ajeitando as coisas, amarrando carretinha, não tinha como ficar com arma ali, até por causa das crianças, isso aqui. Uhum. Então estava na bolsa dela no nosso quarto. Uhum. E ela sabia que o senhor estava com arma lá naquele final de semana? Eu acredito que sabia, Vossa Excelência. O seu irmão chegou a saber que o senhor estava com arma? Não, o meu irmão eu sempre tipo, evitava, né? Eu não gostava de tipo, transparecer que eu estava carregando uma arma, né? Uhum. Até porque fica ruim, né? Tá. E os demais ocupantes aí do veículo sabiam que o senhor estava armado antes? Eu acredito que não, Vossa Excelência, não. Só depois, daí ficaram todos sabendo em choque, né? Uhum. Ainda vou passar a palavra para as partes, mas tem algo mais que o senhor quer falar que eu não tenha perguntado para o senhor? Não, acho que de momento é isso, Vossa Excelência. Não. Então, vai responder as perguntas de todos? Sim, tô. Ou só a palavra no serviço? Obrigado, Excelência. Olá, Everton. Olá. Boa tarde. O senhor disse, agora fomos para a lanchonete. Certo. Lanchonete, como é que a lanchonete chamava? Eu não me recordo o nome, mas acho que agora eu fiquei sabendo que era mistura fina, doutor. Tá, entendi. É, seguindo essa sequência, na lanchonete, o senhor disse, consumiram, né, o senhor admitiu, aí, não sei se você colocou números, mas sete cervejas. 7 cervejas. Aham. E daí a saideira, A última cerveja, o senhor disse. isso. A última cerveja, o senhor disse. Eu doei ela. Eu paguei para um catador de recicláveis. E na hora que ele estava saindo, ele olhou e falou: paga uma. Eu falei: pago. Meu irmão acho que falou para ele. Ah, E daí acabamos pagando, porque a gente fechou nossa comanda. O senhor pode até ver que tem ali. Né? pois é, Então, eu a gente vi. fechou nossa comanda e eu paguei. Depois de alguns segundos, eu paguei outra. Eu estou olhando isso. Quando você abre uma comanda, começa a contar um tempo. Da abertura dessa saideira até o fechamento da saideira tem 31 minutos. Como é que foi isso?
Foi do jeito que eu falei pro senhor. 30 minutos? Não, talvez isso daí pode ter sido algum erro ou alguma coisa, né? Mas a princípio é desse jeito que eu falei pro senhor. É que você abre seu pedido, depois até o pagamento, tem-se a abertura e o fechamento. Certo? Eu já Então, pode ter um erro. Pode ter sido um erro deles, né? Pode ter sido um Do erro. caixa, acontece. Tá certo. Não sei se tem como estar justificado se foi pago em dinheiro Tá. no cartão. Tá ok. Essa questão que o senhor não tinha falado até então. Tem algum motivo para o senhor não ter falado até então? Não, nenhum negócio assim. É porque o senhor já foi perguntado sobre isso, né? De quanto cerveja, o senhor disse 7, 8, mas nunca tinha relatado que tinha doado uma cerveja. De fato, acho que eu não tinha selecionado Não? esse detalhe. Detalhe, É um detalhe. entendi. Prosseguindo, em relação à saída, né? Saiu, era bem próximo, daí, na bendita entrada, onde ocorreu os fatos. O senhor disse agora que, assim, parece muito a versão, de que o seu irmão estava aqui dirigindo e passou um carro aqui. E ele ia entrar e foi sair, certo? Estou correto? Tá correto? Tá. Vamos lá. E daí o senhor chegou a dizer que conseguiu não colidir e que daí o carro virou, Rodopiou. Uma manobra brusca, mas porém bem feita. Tá. Porque a gente está trabalhando aqui com a sua versão de que teria dado um cavalo de pau. O senhor não sabe se deu cavalo de pau ou o senhor acredita? Um exemplo assim, a gente usa esse termo cavalo de pau, acho que é meio complicado, mas uma manobra brusca pertinente a um cavalo de pau. Né? Uma manobra que você puxa ali no meio do ferro. Eu não posso afirmar isso por ele, mas Sim. Eu vi aquilo. O carro passou, não se chocou, continuou em linha reta, andou mais um tanto em linha reta, depois puxou e voltou. Ele puxou, parou, depois retornou. Só que nesse tempo a gente já começou a descer. Tá. Rodopiou. Tá. Certo. O senhor tem alguma ideia de quantos graus foi isso? Se foi. Sim. O senhor me entende, né? Tá Sim. aqui. Não, só para. Sim, nossa. Claro. Digamos assim, como é que eu posso dizer? Em graus eu não tenho muito entendimento, 45, 90, mas digamos assim, o carro está aqui. A hora que ele puxou e terminou, ele estava aqui. 180? Não, 180 seria quase meia volta. 360, 180. É mais ou menos isso? Ele passou aqui e quase bicou para cá, já só naquela manobra. Então, digamos assim. O 180? Tá. 180, né? Virou. Tem dizer em graus, né? Tá. Digamos assim, ele puxou na manobra, virou. No que ele virou, ele já veio retornando para cá. Posso perguntar de uma forma que eu acho que fica mais simples. Tá, sentido Paranaguá, né? Sentido Xangri-Lá, para não ter dúvidas. Tava sentido Paranaguá, e daí, depois dessa manobra brusca, ele estava em que sentido? Sentido retornando. Xangri-Lá, como o senhor disse, né? Conseguiu ver a frente do carro? Com certeza, vi as luzes, farol. Uhum. Tá. A partir disso, o senhor disse que dava para ver o farol do carro. Por que o senhor disse agora que estranhou por que ele virou, por que ele voltou? Se ele estava já sentindo Xangri-Lá. O senhor está dizendo que ele deu 180 graus e estava com. Não, ele estava sentindo farol. Paranaguá. Sim, sentindo Paranaguá. Ele estava indo sentindo Paranaguá. Sim, mas daí ele Xangri-Lá, eu não sei te dizer, é para trás, Pontal é para trás. Então, ele estava indo. Era só ele reto. Ele puxou na manobra e retornou para trás. Qual é o sentido? Se ele estava indo para lá? Mas não foi o rodopiar que o senhor disse? Sim, ele rodopiou e apontou para trás. Excelência, pela ordem. Ou o promotor está confuso ou está querendo confundir. Dá duas, a gente tem que chegar e fazer o seguinte. Não, o julgamento é para frente, não tem tanta dificuldade.
Então, Sua Excelência, por Doutor. gentileza, só diga, doutor, está explicado. Né? Doutor, se o seu cliente quiser responder, fique à vontade. Não, ele quer Não, eu quero responder todas. Só precisamos, vamos desenrolar, vamos? Né? Pergunta, dá para frente. Primeiro, segundo, terceiro, vamos lá. Eu não acelerei o senhor nenhum. Não precisa me acelerar, eu sempre tenho um ritmo bom. Eu tenho ritmo. Mas daí Respeito o meu ritmo. eu respeito o seu ritmo. Não. Só que fica no mesmo, ele fica rodopiando, igual o carro. Pode Eu continuar. não preciso dessa. Então, mas quem só for com tudo que é advogado aí para os tribunais? Você tá sendo tudo que é lado, É. Por favor. tudo que é jeito, tudo que é tipo. Doutor, por favor. Pode Ok? Posso conseguir? Pode. Então tá. Pronto. Ok. Ele virou sentido, né? Contrário. Contrário do Assim, que. contrário do que estava. Deixa eu tentar formular, deixa eu tentar expressar isso para o senhor. Ele virou o sentido contrário do que ele estava indo. Uhum. Certo, perfeito. E daí, o senhor estranhou estranhou o quê? O que o senhor estranhou? Nessa hora que o senhor viu, o senhor já estava, o seu irmão, no caso, conduzindo, já estava entrando com o veículo? Já. Vou repetir de novo a parte, né? Então, digamos assim, a gente estava na PR-412 indo na velocidade da via, eu creio, ou até um pouquinho menos. Uhum. Quando passa na ponte, a BR começa a abrir para quem entra para a direita. Depois, logo ali na frente, ela abre para quem vai parar e vai entrar para a esquerda. Então, a gente estava aqui porque a gente estava indo para o caminho da nossa casa. A gente não estava perdido, zanzando pela BR, indo para a casa de alguém perdido, ou entra à direita ou entra à esquerda. Estava indo para poder entrar à direita. Quando o meu irmão estava indo aqui, que começou a entrar para a direita, veio o carro e passou entre nós em alta velocidade pela direita. Daí, logo depois que passou, a gente começou a entrar, ele andou um tanto, puxou essa manobra e começou a retornar. Quando ele começou a retornar, eu pedi, irmão, acelera, que eu acho que é um assalto. Acelera, tio, acelera. Aí quando eu falei acelera, ele começou a querer acelerar, o carro dele cortou. Não, o ponto é porque tudo isso foi muito rápido. Muito rápido, questão de segundo, a gente vê nos vídeos, rápido. E o senhor conseguiu visualizar todo esse trajeto de ele virar até o senhor entrar? A minha pergunta é essa. Sim, O senhor você visualizou segundo, tudo isso? doutor. Sim, Daí entrou, sim. né? Tá. A partir disso, o senhor né, ficou achando, as palavras do senhor, achando que era um assalto. Por quê? O que tem de tão estranho nisso? Estranho assim, doutor. Deixa eu explicar para o senhor. Eu frequento a casa ali desde 2011, 2010, 2011, quando a família adquiriu. Nessa época era uma casa simples, né? Uma casa bem simples. Se vocês olhar no mapa, era uma casa simples de madeira podre. Foi uma aquisição que a gente fez, que era um sonho da família, ter uma casa no litoral para poder vir, passar final de semana. Meu falecido pai amava estar ali durante a semana, porque ele era senhorzão, né? Gostava de vir quando estava mais tranquilo. De final de semana, deixava para nós. Como a gente é de família humilde, a gente sempre trabalhou desde novo. A gente tem noção de tudo um pouco. A gente comprou aquela casa simples, compramos madeira, janela, telha, e fomos reformando aquela casa com o passar do tempo. Então, de 2011, vamos contar, até 2018, quando aconteceu essa tragédia, essa desgraça da vida deles, nunca tinha acontecido isso, nada, nunca tinha acontecido nada semelhante àquilo, entendeu? Nada semelhante àquilo. Uma sensação de abordagem de assalto, entendeu? E aquilo, para mim, naquele momento, talvez por eu estar com o instinto de defesa, com tudo aquilo na cabeça, já ativo por causa de outras situações, acabei sendo imprudente. Não indiferente, acabei sendo imprudente com a situação. Tá. O senhor disse que o Palio tinha película escura, e não dava para ver por dentro, correto? Sim, senhor. Tá.
a partir disso, né, teve um desvio, uma quase colisão, virou. O senhor não estava nem vendo quem tinha dentro. Podia ter 4 pessoas, 4 homens, né, acaba tendo, né, não tem como. Né? Até por esse sentido, Vossa Excelência, já posso? Não, é assim, não, deixa eu só terminar. Tá. Não estava vendo quem estava lá dentro. Um carro novinho, né? Um carro novinho. Eu queria entender o motivo de o que é isso? É um risco, seu Everton. O senhor está aqui para ser julgado mesmo. E é para entender. E não estou fugindo, qual que é o risco disso? Eu já respondi para o senhor, mas tudo bem. Não, mas eu faço questão que eu respondo de novo. Porque hoje é um dia de esclarecer tudo. Talvez é angustiante, mas é um dia que chegou a hora, entendeu? Chegou a hora e que nem eu falei, eu quero ser julgado pela minha imprudência, né? Então, eu quero ser julgado, porque assim, ó, digamos, que nem o senhor falou, um carro novo, ok? Carro novo, película escura. Película escura. Aquela hora da manhã, passa em alta velocidade pela direita e faz uma manobra brusca logo à frente, retornando em cima de você. Então, o carro que já passou foi bastante, não foi pouquinho, 10 metros e voltou. Foi bastante para frente, retorna e vem de novo em cima de você, sendo que era muito mais fácil ir para frente, ou fazer uma bolinha ali mesmo onde ele estava e ir para frente. Só me pergunta, doutor. O que o senhor quer dizer com indo para cima de você? Só para entender. Retornando, doutora, retornando, né? Então, por exemplo assim, a sensação estava retornando para cima de nós. E a gente estava indo para onde? Para nossa casa. Eu não fui atrás deles. Né? Até fizeram uma simulação. Isso eu fui ter conhecimento agora, porque o período que eu fiquei preso, a gente fica um período de triagem, nem televisão, nem nada você vê. Fizeram um absurdo que aquilo ali podia ter custado minha vida dentro da cadeia. Só um momento. Deixa ele responder. Não. Deixa ele desenvolver. Depois, se o senhor quiser responder para os advogados os advogados, não. Eu quero. O senhor não vai deixar o tema? Não, a minha pergunta não é essa. A minha pergunta não é essa. Mas a doutora Thaís perguntou? Não, Sim, mas já respondeu. Sim, muito obrigada. Já respondeu, já está. Não vou tomar. Tá. Dentro do que o senhor já deixou bem claro, esse tipo de intercorrência em trânsito nunca ocorreu com o senhor? Uma situação semelhante a essa, não. Puxa, perdeu o controle do carro? Não, já respondi não. Nada? Nada? Nada, e vou só complementar, eu não tenho nenhum ocorrido de trânsito meu, Tá. que até uma discussão ou qualquer outra situação em trânsito. Eu não tenho nenhuma situação semelhante. Tá. Bom, eu não vou perguntar ao senhor, já explicou, o carro estava falhando e tal, e estava descendo a via. Com essa distância, né, de 80 metros, que tá no alto, 70, 80 metros, vamos colocar assim, mesmo com essa distância considerável, o senhor ainda sentiu a necessidade, né, de um ataque de algo que o senhor sequer sabia o que era? Senti por quê? Porque o veículo retornou, é visível. O veículo retornou e veio como se fosse embicar para Alameda das Rodas, que eu acho que era outro nome dessa rua. Embicou. Mas ele embicou? Ele veio para embicar. Quando eu tive a decisão de atirar. Eu atirei 1, 2, o veículo estava lá. Atirei 3, 4, parado. 5, na sexta vez o veículo se deslocou. Quando começou a se deslocar, eu parei. Se o veículo estava parado, por que o senhor continuou? Porque ele não estava avançando para o senhor. Porque na minha cabeça, quando eu disparei no primeiro, ele percebeu e ficou lá parado para ver o que, para sentir. Exatamente. Tudo Isso é minha cabeça? Percepção, sim. A percepção é sua. Vai ser, não, se não for na cabeça, vai ser o quê? Parado o carro. Eu já Pergunta mesmo bate boca, doutor. Risco. Na cabeça de outra pessoa. Que risco? já respondi o senhor. Tá. Não.
Se você não quiser responder tudo. Ele vai responder. Eu vou responder todas, doutor. Eu Seguido. tô conversando. Eu represento ele. Então, o senhor lança qualquer coisa a ele, eu sou o guardião do direito de defesa dele. Por favor. Eu nunca sei quando eu estou com a voz. Vamos lá. Tá. Depois dessa situação, cessado os tiros, para não perder a sequência lógica, o senhor disse aqui, está no laudo, 19 capacidade para 19 balas. Sim, senhor. Foi encontrado 8. Sim, senhor. Cadê as 11? Fiz 11. A Foi gente tinha encontrado capacidade 8, para 19. Eu Foi atirei encontrado 6, daí passa, daí dá mais. Não tem 11. O que tinha de munição era tudo que eu tinha no momento aquilo ali. Mas a capacidade total da arma era 18 mais 1. Isso, 19. Então, 6 com 8. Dá 11. 11 a menos. Não, Vossa Excelência. 11 a menos. Não. Meu Deus. Dá Foi 14 a encontrado 15 8. munições. Tem 8. Foi encontrado 8. Sim, faltava 4. Essas 15 era o que eu tinha. Não. Foi encontrada a arma. A arma que foi encontrada. O senhor foi encontrada lá, foi apreendida. Estavam com 4. 8. 8. Desculpa. Foi tirado 6. Pode ter falado errado. 8, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 totais dentro do meu carregador. Era tudo que eu tinha de munição. A arma tinha capacidade de 19. O carregador da arma o senhor está querendo tinha dizer, capacidade de 18 mais 1. o senhor está querendo dizer que ela não estava totalmente carregada? Isso. Mas o senhor não costumava andar Não, totalmente por que carregada? não? Não, era só o que eu tinha de munição. É normal? É normal. Eu tinha ido há um tempo numa estande e tinha sobrado aquilo ali. Eu não tinha comprado mais. Era tudo que eu tinha. Então, uma capacidade Eu quero boa. saber se é normal. É. Tá bom. Tá. Quando teve a situação de risco é chegar em casa. Foi colocado aqui, mais ou menos, sem qualquer pretensão de certeza, 800 metros da PR. A 800 metros, o senhor se sentiu seguro? Doutor, deixa eu falar uma coisa. Era um risco? Assim, posso responder? Sim, por favor. Então, 800 metros é a minha casa. O meu porto seguro é minha casa. Né? Então, eu não tinha para onde ir. A minha segurança é em casa. Né? Minha casa como se fosse minha fortaleza. É isso que o senhor me sugeriu, dizer se eu achava seguro 800 metros dali. Era para onde eu tinha que ir, para minha casa. Não, assim, a pergunta é se não pensou em um lugar mais longe, nada. Não, tinha para minha casa, aquela hora ia para onde? Perfeito. A doutora perguntou, eu não anotei aqui, mas foi perguntado aqui, o senhor acompanhou, né, o julgamento, diante dessa situação, Everton, por que o senhor não ligou para a polícia? Olha, doutor, é bem complicado. Por quê? Eu sabia que eu tinha cometido um crime. Qual que era o crime? Não, 2. Estava portando uma arma e desferindo disparos para cima. 2 crimes. Eu vou chegar para a polícia e falar, doutor delegado, acabei de atirar ali para cima, ali, numa situação que eu achava que era um assalto e eu estou aqui para falar para o senhor. Acho que não faz sentido, doutor. Eu achei naquele momento, eu estava na minha casa, não tinha acontecido nada, eu tinha cometido algo. É isso. A sua prioridade é a proteção da família ou a proteção da sua liberdade? Você pode reformular essa pergunta? Eu não consegui te... A sua prioridade é a proteção da sua família ou da sua liberdade?
Não entendi. Proteção da sua família ou Esse é liberdade? baixa o tom para falar com ele. Proteção da sua liberdade ou da sua família? Qual a prioridade? Não, o mais importante. Agora eu entendi, doutora. O mais importante era a minha família. Né? Se estava numa situação de perigo, a prioridade é a família, porque o senhor não ligou para a polícia, em que pese o senhor fosse realmente sofrer as penas de disparo de arma de Não, fogo. mas isso é uma decisão peculiar de cada pessoa. Eu decidi, por aquele momento, não procurar a resposta. Eu perguntei da prioridade. Então, a prioridade o senhor vai responder ou não? Já respondi para vocês. A prioridade, tá. Obrigado. O senhor falou em outras ocasiões, quando o senhor foi ouvido na esfera judicial, Everton, que foi um estilo de abordagem. Qual é o estilo de abordagem? O senhor tem que formular melhor a pergunta. Então, onde o senhor quer chegar? Não, eu não quero chegar em lugar nenhum. A abordagem do quê? Onde, do que O senhor do me que o disse senhor quer tratar? que quando fez essa manobra, foi um estilo de abordagem. Assim, para mim, aquilo é uma abordagem como se fosse um assalto. Resposta de assalto. Né? Tá. O senhor já sofreu um assalto em via pública? Não, assim não, mas a abordagem. Entendi. Sim. Porque, em primeiro momento, o senhor, o senhor negou que se sequer, né, tinha saído com o carro aos policiais. Não, negar que eu saí do carro, não, e eu já falei quando eu Não, é que tem um iniciar. policial, eu só estou dizendo que o policial disse isso. Não sou eu. Não, Pode. eu não me neguei, eu me neguei de primeiro instante que eles entraram dentro da minha casa, eu neguei. Daí começamos a conversar, eu Negou. acabei falando, eu disparei sim arma de fogo ontem. Tal horário, tal lugar, tal situação. Mas por que o senhor negou que tinha saído com o carro? Não, saído com o carro, doutor? Não. Como assim? O policial disse que é o primeiro momento da abordagem. Qual policial? Só Oscilou. para entender. Não, e tem vários policiais, personagens. No primeiro momento eles chegaram. De primeiro momento foi assim, doutor. De primeiro momento é até chegar na informação ali, naquele choque que eles entraram para dentro de casa ali e tal. Eu neguei de primeiro momento, mas não, tanto se você prestar uma atenção no que o policial fala, foi questão de segundos para ele chegar, conversar, abordar e não estar preso. Porque não teve entreveiro assim, depois. Chegou, primeiro momento eu neguei. Depois, não, deixa eu terminar de falar. Negou, eu comecei a entender mais a situação, já me entreguei. Eu não me neguei, eu podia ter negado, podia ter escondido arma, podia ter feito mil coisas se eu imaginasse na minha vida que tivesse acontecido. Entendi. Tá. É, tem no vídeo.
O interrogatório do seu irmão, que lá na esfera policial, tá? Certo. O seu irmão chegou a dizer, né, que em relação, né, às bebidas, eu vou aqui só colocar algumas Sim, inconsistências, senhor. né, e para o senhor ter o direito aí ao contraditório mesmo. Ah, o senhor não disse, né, no primeiro momento, né, que não tinha bebido, depois ele admitiu que tinha bebido, e daí ele disse, né, expressamente, só não me engano, foi colocado hoje que só ele e o senhor beberam. E o sobrinho. Ele disse nas formas aqui, só ele e Everton beberam. Isso. Tá, a pergunta é? Porque o seu irmão disse isso nesse momento, o senhor conversou com ele, por que ele falou que só o senhor e ele beberam E cerveja? meu sobrinho. Olha, cara, ele deve ser na percepção dele do momento, alguma coisa assim, mas que todos nós Percepção bebemos é do momento. fato, é. Tá. É, o senhor disse, né? Por por qual motivo, né? Queria saber até hoje, o Palio Branco, né, retornou. Se não tivesse retornado, não teria acontecido nada disso. É, qual, qual, se o senhor vê algum problema no carro ter voltado? Já respondeu, gente. Todo isso. Não. Já respondi. Vai responder de novo. Mas responda de novo, senhor. Qual o problema do carro ter voltado? Tem alguma proibição de... Proibição alguma, mas são fatores que envolvem, digamos assim, a situação que passou do lado na alta velocidade. O carro quase se relou. Beleza? Quase se relou, friso, não relou. Aí o carro puxa uma manobra lá na frente e retorna. Tá. E a questão de o senhor ter bebido antes influenciou nisso? Eu acredito que não, que a quantidade é pouca. Né? Não sei. O senhor acredita que ter bebido influenciou na sua nesse seu instinto de pegar a arma Eu e acredito que atirar? não, doutor. Não, ainda mais com uma alimentação, comida, não foi só bebida, né? Água, isso, aquilo. Entendi. Eu estou terminando, tá? Né? Nessa sua, nesse seu entendimento de si, né? Se a gente tivesse voltado, se, né? Se
o carro tivesse normal e pudesse fugir, né, da situação que o senhor disse que acreditava que fosse perigo, é, é, isso não teria também afastado a necessidade de artigos? A pergunta foi indeferida porque ela é incompreensível, não há como. Incompreensível? O doutor pode prosseguir. É que o réu disse sim, né? Então tá bom. Tá. O fato do seu irmão, não estou dizendo de novo que ele estava embriagado, né? Mas que tinha bebido. Tinha O fato bebido. de ele ter bebido e dirigindo um veículo com 8 pessoas, crianças envolvidas, tá? Inclusive sem cinto de segurança, o senhor não acha algo reprovável, ilícito? Acha? Doutor, eu vou pedir para o senhor, eu vou pedir para O senhor, Sim. o senhor disse que o senhor não bebeu também, pegou. Isso é imprudência? De uma certa forma, doutor, é sim uma imprudência. Mas, digamos assim, eu duvido quem nunca fez, quem nunca colocou uma pessoa a mais dentro do carro, ainda mais época de carnaval, perto da nossa residência. A gente tinha mais carro lá, mas a gente optou em deixar um carro na garagem, até por questão de segurança, deixar um carro. A gente foi em um carro só com eles. Entendeu? Então, exemplo assim, concorda? A gente estava errado nessa situação. Estava errado. Tá. A conversão, o senhor acha, desculpa, a conversão, segundo a sua percepção, foi correta do seu irmão? Com certeza, meu irmão, primeiro, deixa eu frisar uma situação. Meu irmão era guincheiro, né? Então, pessoa que trabalha com guincho, que reboca outros veículos, viaja, situação de risco, tira carro tombado, sabe parar na pista, acompanha às vezes policial. Então, exemplo, é uma pessoa que tem noção total do que está fazendo, do que está dirigindo. E como eu fiz, a gente estava indo para nossa casa, a gente não estava indo para a casa de um amigo, de um terceiro. A gente sabia certinho onde estava indo. A gente não estava perdido. O senhor estava colocando seus filhos em risco nessa situação? Não, meu sentimento é que eu estava tentando proteger minha família. Tem risco, você fala por a gente estar com um passageiro excessivo? E com um condutor que tinha acabado de beber? Não estava bêbado, caindo. Do meu ponto de vista, não. Não? Tá. O fato de manter uma arma de fogo dentro do quarto, junto com o seu próprio filho, isso, isso o senhor entende prudente? Ilícito isso? É lícito isso? Doutor, veja, vou te responder da seguinte forma. A arma estava comigo dentro do quarto. Então, se ela estava comigo, ela estava perto de mim. Quando ela não estava perto de mim, ela estava no alto. Então, digamos assim, sobre isso daí eu não tinha imprudência, porque eu tinha preservado o meu filho. Só um minutinho. Tem, eu vou ler aqui para o senhor um artigo 13, do chamado Estatuto do Desarmamento. Artigo 13, deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Nesse sentido, o senhor entende que o que o senhor fez se enquadra nessa omissão de cautela ou não?
Pelo amor Não. de excelência, só um minuto. Vamos deixar consignado. O promotor está acusando de algo que não tem correlação com a presente denúncia, com a pronúncia, Você não falou. está promovendo uma acusação. Outra, não, ele está acusado de porte ilegal de arma de fogo. Está consignado? Está consignado. Doutor, o senhor gostaria de Sua Excelência está alargando os termos de acusação, e daí vamos Ferindo o princípio da correlação, gente. novamente ferindo o princípio da correlação. Doutor, o senhor gostaria de manifestar? O senhor tinha falado. Isso da correlação com a Vossa Excelência sabe muito bem, é para imputação. Né? Não estou aqui imputando nenhum. Mas é que ele não crime para é, ele. não é jurisconsulto para ficar debatendo. Não tá, Você não acha tá que nem- é isso? Não é deixe de falar, senhor. Doutor, Eu estou com a palavra, doutor. passei a palavra Doutora do passou senhor para o senhor para falar. mim. O senhor tinha terminado sua manifestação. Eu não vi, Sua Excelência. Desculpa, eu estou falando um pouquinho baixo, porque Doutor, estou com a voz um pouquinho cansada. Doutor, o senhor fica falando. O senhor quer se manifestar, doutor? Sobre a impugnação da defesa? Ah, tá. Então, fiz essa pergunta não no sentido, né, de imputar nenhum tipo de crime, né, e até porque teria que ter uma denúncia, enfim. É bem até um absurdo isso. Só estou perguntando se teve uma omissão de cautela ou não. Do depoimento, posso complementar? Então, o depoimento da sua ex-esposa, porque ela disse que a arma teria ficado no chão do É quarto. assim que voltou, doutora. Eu vou- Então, Tá, só um minutinho. Deixa eu definir a pergunta na forma como ela foi feita para a gente evitar qualquer problema de nulidade, mas no mais a pergunta na forma feita pela doutora Thaís, para esclarecer o local onde a arma estava, não há problema, o senhor pode responder. posso esclarecer o local onde a arma estava? Sim, claro. Ela se equivocou porque a arma não ficava no chão. E sim, a gente tinha uma partilheira, como é casa de praia, casa de madeira, a gente não tem guarda-roupa, a gente tinha uma partilheira. Sempre que eu colocava a arma na bolsa, eu colocava nessa partilheira em cima. Longe do alcance de criança ou até qualquer outra situação. Você nem precisa. Não tem problema. Vamos interromper aqui. É rapidinho. 10 minutinhos? Não, sim.